Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mônica. E hoje eu vim falar com vocês sobre algumas questõezinhas que a gente não fica sabendo quando a gente está para entrar na faculdade de Direito. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente ouve, né, quando vai entrar na faculdade de Direito é aquele famoso: nossa, mas tem um grande leque de oportunidades, é uma faculdade ótima, é um curso tradicional, você vai ficar rico com o direito, não é verdade? Então, eu vim passar para vocês aqui alguns aspectos práticos, tanto da época da faculdade quanto do pós-faculdade. A gente entra na faculdade achando que é aquilo, né? Ah, vou estudar só o que eu gosto. Gente, eu tenho uma má notícia para vocês, não é? Até porque não tem como a gente se identificar com todas as matérias que a gente tem, né? E isso não seria diferente no curso de Direito. Da mesma forma que muita gente fala, ah, é um curso de humanas, não tem cálculo. Mais uma decepção aqui, viu, gente? Porque tem sim. Inclusive, por exemplo, se for pensar num direito financeiro, num direito do trabalho para fazer cálculo de hora extra, adicionais, etc. Então, assim, infelizmente tem. Inclusive direito das obrigações e direito de sucessões. Inclusive direito de sucessões, a parte de cálculo de herança, gente, dificílimo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então a gente entra na faculdade, começa aquelas primeiras matérias que são mais teóricas, a gente fica meio, será que é isso mesmo que eu estou querendo? Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo aquelas matérias que são um pouco mais específicas, com um pouco mais de técnica, né? A gente começa a ver os direitos processuais, a gente começa nas introduções aos direitos específicos, direito do trabalho, direito civil, direito penal, né? E aí, conforme a gente vai passando, a gente vai se identificando com uma matéria ou outra. Mas uma dica que eu dou para vocês é: não deixem de estudar as matérias que vocês não se identificam. Até porque no exame de ordem caem muitas matérias, e muitas delas das que são odiadas pela maioria dos estudantes de direito. Inclusive, não sei se vocês viram, teve uma atualização, né? E agora algumas outras matérias foram incluídas no exame de ordem. Então fiquem de olho nisso. Então sempre, né, tem essa questão, a gente fica meio sem saber para onde vai e tal. Só que ao longo da faculdade mesmo a gente já consegue ver quais as matérias a gente tem mais aptidão, né? Ou por uma facilidade mesmo, ou porque você gosta muito da matéria e etc. Eu na época da faculdade eu gostava muito de direito civil, né? E inclusive o meu exame de ordem eu fiz em direito civil lá em 2017. Que é um dos temidos por todo mundo, por ser uma matéria gigantesca. Só que como ao longo da faculdade eu fui fazendo tudo certinho, estudando em todos os semestres mesmo, né? Estudando em todos os semestres, com toda aquela, né? Vamos anotar, vamos prestar atenção na aula, vamos ler os livros, mesmo que seja em PDF, viu, gente? Vocês não precisam comprar todos os livros. Na própria biblioteca da faculdade, então, assim, pra mim não foi difícil. Primeiro porque eu gostava da matéria, então para mim era intuitivo. E segundo porque eu não deixei de estudar toda a parte dela, mesmo que eu não seja a maior fã, por exemplo, de direito de família e sucessões. Mas tinha que estudar, então eu estudava tudo que eu precisava, né? Então isso é uma dica que eu dou para vocês também. Durante o período de faculdade, prestar atenção em quais são as matérias que vocês têm mais aptidão, para vocês pensarem no futuro. Se vocês vão querer advogar, por exemplo, em qual será a especialidade? Porque, gente, a gente pode dizer que não, né? Ainda mais em cidade pequena, como a minha, eu moro no interior de Minas. Então, aqui a gente fica assim, mas como que eu vou recusar uma matéria X ou uma matéria Y? E a gente acaba caindo na advocacia generalista, né? Então, assim, é complicado, porque você quer ser reconhecido como autoridade naquela matéria. Então é bom você já ir coletando essas informações e percebendo quais são os seus pontos fortes para você saber escolher depois, né? Qual que vai ser a sua área de atuação. Uma vez que você escolhe mais ou menos qual que vai ser a sua área de atuação, você pode tentar fazer como eu fiz. O meu TCC, por exemplo, já era na área do direito previdenciário, que era a matéria que eu tinha escolhido para atuar depois que eu saísse da faculdade, né? A minha pós-graduação, depois que eu saí da faculdade, também foi em direito previdenciário, porque eu imaginei e falei, olha, é a matéria que eu tenho interesse em trabalhar, então já vamos começar as qualificações. Obviamente, você não é obrigado a fazer uma especialização, até porque não são todas as pessoas que têm condições,
né? Seja de tempo, né? Porque às vezes tem que trabalhar mesmo e não tem muito tempo para estudar. E às vezes até a questão de financeira, né? Porque nem toda faculdade é gratuita, né? Então é complicado para quem, infelizmente, não tem condições. Então não é obrigatório que você faça uma especialização. Mas se você conseguir focar nas matérias que você gosta e que você tem interesse, já é ótimo. Você consegue estudar sozinho, você consegue se especializar dentro das suas condições, dentro daquela matéria que você escolheu. E aí, saindo da faculdade, a gente tem vários caminhos, que são os leques que as pessoas falam tanto, né, no direito. Mas os principais são advogar e concurso público, né? A maioria das pessoas entra na faculdade de Direito querendo já o concurso público, pela estabilidade, etc. Mas também, muitas pessoas, depois que saem da faculdade, acabam desistindo do concurso. Porque não é fácil, gente. Você tem que ter muita carga horária de estudo. E, novamente, eu digo, tem gente que não tem condições de ficar tanto tempo estudando porque tem que trabalhar, porque as contas continuam vindo, né? Então, muita gente acaba caindo de paraquedas na advocacia. Nem todo mundo, né? Tem gente que já sai da faculdade, como eu, imaginando que a advocacia seria a melhor opção, mas tem gente que realmente cai de paraquedas. E aí, uma vez que você saiu da faculdade, você não tem condições de estudar e você cai de paraquedas na advocacia, ou você decide, vou advogar, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente busca, no princípio, que a gente sai muito seguro, né? É trabalhar para outras pessoas. Isso é muito importante no primeiro momento, para que você adquira experiência, adquira confiança, entenda mais aprofundadamente de alguns assuntos, porque tem questões que realmente a faculdade não conta, né? A gente só aprende na prática, né? Inclusive, por exemplo, atendimento de cliente. A gente praticamente não tem essa versão, a não ser no núcleo de prática. E tem algumas faculdades que até o núcleo de prática é tão reduzido que nem essa parte não é dita, né? Atendimento ao cliente, gestão de escritório, você saber sobre publicações, lançamento de prazo, né? Quais são os recursos que você pode fazer diante daquela decisão e que você tem uma estratégia melhor para aplicar no caso, de acordo com o interesse do seu cliente, né? Então, todas essas questões, elas vêm com a prática, né? E aí, eu, pelo menos, trabalhei em 2 escritórios de outras pessoas, né? E aí, em setembro do ano passado, eu já tinha mais do que 3 anos de experiência, depois que eu saí da faculdade, que eu sou formada em julho de 2018. Então, em setembro do ano passado, eu, depois de pensar muito, saí do escritório que eu estava por último, né? E decidi começar tudo sozinha, né? E aqui eu tô até agora. Depois de muito tempo, eu tô aqui também para falar com vocês, tá tudo bem se vocês quiserem mudar de área. Eu, na época da faculdade, achava que eu ia atuar muito no direito previdenciário. Por quê? Eu fiz quase 4 anos de estágio dentro da Justiça Federal, no juizado. E lá no juizado, basicamente todas as demandas eram de previdenciário. Então eu nasci no direito dentro do direito previdenciário. A minha pós-graduação foi nisso. E a minha pós-graduação eu comecei a fazer em outubro de 2018. Então eu tinha pouquinhos meses de formada, né? E aí, ao longo desses 3 anos de atuação que eu tive, eu fiz basicamente tudo. Lá no escritório que eu trabalhava, ele tinha uma cartela muito grande de assuntos. E como eu era da coordenação, eu não só fazia, como eu corrigia petições de outras meninas e tal. E lá eu tive abrangência de assuntos, né? Eu não fiquei tão presa só a um nicho. E hoje eu percebo que talvez eu devesse redirecionar minha advocacia para uma outra matéria. Talvez um direito civil, um direito imobiliário, mas são coisas que a gente vai vendo conforme as coisas vão acontecendo, né? A gente não deve ficar brigando com o que acontece com a gente. Então hoje, a minha área de especialização é direito do trabalho e direito previdenciário. Só que eu tenho pensado em alterar, né? Fazer uma nova especialização, talvez alterar os rumos. Então é aquilo, né, gente? A gente não precisa ficar preso ao que a gente escolheu. Muita gente, depois de muitos anos de advocacia, fala, nossa, então cansei, agora eu quero fazer concurso. Então é uma coisa que vim trazer só essas informações para vocês refletirem mesmo. O que vocês querem, trazer algumas dicas, mas só para realmente trazer um aclaramento para vocês sobre o curso de Direito, sobre a advocacia em si, para vocês verem se é o que vocês realmente querem ou se é o que vocês querem temporariamente, né? Não é uma coisa definitiva. A gente não precisa tomar escolhas hoje e falar, olha, não consigo voltar atrás, né? Então, é mais pra gente refletir um pouquinho sobre isso mesmo, vim trazer um pouquinho essas informações para vocês. Como uma pessoa que tem experiência já há um tempinho na advocacia, né? Formada já não é muito tempo, mas é um tempinho,
né? Daqui a pouco eu já nem sou mais considerada advogada jovem. E é isso, gente. Vim trazer para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre o assunto, me chama, pode ficar à vontade aqui nos comentários, mandem mensagem. Nas informações do canal também tem o Linktree, que tem inclusive as informações de contato direto comigo, que vocês podem falar comigo pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá? Então eu fico aguardando vocês, se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre o assunto, e a gente se vê no próximo vídeo.